todos os telespectadores que estão aqui assistindo a gente. Aqui essa é a nossa primeira edição do InhoCast. Uma salva de palmas, estreando aqui o podcast. Uma conquista incrível. Agradecer a todo mundo aqui que ajudou assim, a fazer a produção aqui. Sim, com certeza. Aqui do nosso podcast. Dos estúdios. Dos estúdios aqui, toda a produção aqui que tá aqui atrás. Inho Company. A Inho Company. É algo que a gente queria fazer há muito tempo, assim, muito. Apesar de que nunca deu certo em si, por causa, né? A gente tem o tempo, a gente é muito corrido. Sim, e acabou que não acabou correndo. Mas agora a gente vai estrear com a nossa primeira edição. A gente vai falar um pouco sobre o Diário da Anne Frank. Sim. Um livro feito por ela quando ela era criança, durante o período da Segunda Guerra Mundial, que era um período muito difícil para os judeus, né? Ela era uma garota judia na época. Mantida no campo de concentração. Ela foi durante um tempo, assim, e tudo mais. A gente trouxe um especialista no assunto, né? Com certeza, João Pedro. Uma salva de palmas, por favor. Se apresente pra nós aí. Meu nome é João Pedro, eu tenho 15 anos e sou um cara que gosta bastante de história. Por que você se interessou por esse assunto? Desde criança, assim, eu gostava de coisas militares sim, com certeza. Seguindo esse caminho eu fui aprendendo coisas do tipo. Sim. Então, assim, seguindo esse raciocínio assim, você gosta muito da matéria de história, né? Sim. Você se interessa bastante por esse tipo de coisa, Segunda Guerra Mundial, assim. Até eu já ouvi falar que você gostava de jogar uns jogos de guerra, assim, igual todo mundo, né? Porque todo mundo gosta de jogar um jogo que, tipo assim, que você se identifica, coisa assim. Não que você se identifique com a guerra, não é isso que eu quero dizer, né? Mas, tipo assim... É sobre Anne Frank? Sim, mas primeiro a gente tem que se apresentar. Sim. Então, vamos agora... A gente quer que você se apresente, Gabriel. Por favor, faça a apresentação. Meu nome é Gabriel Abelha. Eu que comecei a porra toda aqui do InhoCast. Eu sou mais designer, de edição e tudo mais. E é uma honra poder ver isso finalmente se tornar realidade. Com certeza. Sim. Essa conquista incrível e que isso se torne algo cada vez mais grande. Assim, você sempre ajudou a gente, né? Inclusive a logo do InhoCast, assim, foi você que mesmo que produziu, né? Uma salva de palmas, né? Uma salva de palmas pra ele, claro. Parabéns aí, cara. Agora, a gente tem aqui o nosso host aqui, né, que ajudou toda a produção. Com certeza, arrumar o local aqui. Então. Meu nome é Benício, eu tenho 15 anos. E eu que arrumei toda a parada aqui do estúdio, aqui, né, improvisado, né? Porque logo abriremos um estúdio novo, uma companhia, tudo certinho aí, cheio de gente. O Benício conseguiu tornar esse sonho finalmente realidade. Com certeza. Muito bom, uma salva de palmas pra ele. Obrigado. Então, a gente vai começar agora o podcast. Primeiro vamos fazer a gente vai começar falando um pouquinho sobre, né, como que ela começou, né, ao diário dela. A gente sabe que a Alemanha naquele período vivia um momento, né, meio delicado, assim, Sim. por causa, né, a partido nazista aumentando, assim, ganhando mais influência durante naquele período assim, do início, mas assim, meio do final, na Segunda Guerra, essas coisas assim. E então, né, ela e os pais dela decidiram ir para Holanda, em Amsterdã. No caso, se eu não me engano, no período que ela foi, a Holanda ainda não estava sob o domínio alemão. Então era um pouco melhor para ela. Acho que o pai dela trabalhava com comércio de empresa, uma empresa e tudo mais. Acontece, né, que a situação foi se intensificando e tudo mais. E com essas, tipo, com as limitações que eram impostas aos judeus, teve uma hora que ela teve que... Ela e os pais dela foram chamadas para tipo, trabalhar, entre aspas, para a Alemanha, voltar lá para a Alemanha. Os pais delas acharam meio estranho e com isso o pai dela já estava trabalhando um tempo no esconderijo dentro do prédio onde eles trabalhavam. Então, o esconderijo era o quê? Era um armário que ele abria e dentro tinha uma espécie de um espaço ali com um tantinho de lugares ali para as pessoas ficarem, para elas conseguirem sobreviver por aquele tempo. Ficaram ela, a irmã dela, o pai, a mãe e mais uma outra família, que era amiga da família, né? Mas eu tenho uma dúvida aqui, desculpa te interromper. Esses dias eu estava pesquisando na internet um pouco mais a fundo sobre esse assunto. Eu fiquei sabendo que ela não é realmente judia. O que ela era? Ela era o quê? Ela era alemã. Mas os pais dela já tinham uma origem já judaica, sim. Tanto que que ela aconteceu, que ela nasceu na Alemanha e tudo mais, normal. Só que ela era judaica, né? Judaica, sim. Por isso, depois ela vai pra Holanda, conforme eu disse antes, e pra Holanda, né?
E na Holanda acontece que chegam os nazistas, acontece a dominação lá e tudo mais. Tanto que numa época, né, numa grande época lá, os judeus tinham que usar uma estrelinha assim, né? Pra identificar. Pra identificar assim, por causa que eles eram limitados a quase tudo, né? Uma situação, porra. É uma situação deplorável isso, né, cara? Tipo assim. Desumano, surreal. Desumano. Se você fosse, tipo assim, ele falar sobre isso. Sinceramente, eu não conseguiria viver. Tipo assim, pensa, tipo assim, você não pode estudar numa escola igual todo mundo, assim, cara. você tem que. Não pode conviver nos mesmos lugares. Imagina você não poder sair na rua, tipo assim, no momento que você quer, assim, tipo, tem horários que você pode sair. O que você acha sobre isso? Pai é demais. Mano, não tem como, porque tipo. Você é louco, Gustavo. Eu não sei que nessa parte. Faz sentido. Sim, com certeza. É que tipo. É isso que você falou. Não tem como imaginar essas situações porque leva ao extremo. Tipo, a Anne Frank é tão lembrada assim porque ela conseguiu ficar por muito tempo assim, escondida, lutando mesmo. Sim. Deve ser uma vida, pô, difícil, deplorável. né? Fudido. Porque, pô, enquanto ela tava, né, tipo, enquanto ela ainda tava fora lá do esconderijo, que ela se escondeu por boa parte da infância entre aspas, dela, né? Ela ainda tava muito limitada, assim, a conviver, né? Que porra, é uma coisa assim, cara, que a gente não consegue nem imaginar hoje em dia, porque hoje em dia a gente tem liberdade de fazer várias coisas, pode, tipo, jogar o que a gente quiser, dar a nossa opinião, Sim. apoiar o que a gente quiser, tudo mais. Querendo que a gente quiser também. Então, né? Seguindo a lei, Com né, certeza. tudo mais. E ela não era assim na época dela, né, cara? E é algo assim que a gente tem que sempre olhar com outros olhos, assim, sempre admirar essas pessoas que conseguiram batalhar contra isso, apesar, né, do que ela viveu lá naquele bunker, né? Não era um bunker, era uma espécie de esconderijo. E apesar disso, os alemães acharam ela, né? Levaram a família de volta pra... separaram, né? Ela e os pais dela pra campos de concentração. Tanto que ela acaba morrendo, ela morre de uma febre, você deixa eu conferir aqui, mas ela morre de febre tireoide, deixa eu confirmar aqui, de febre tifoide. Tifoide. Febre tifoide, que em novembro de 1944, né, no início. Febre o quê? Febre tifoide, deixa eu falar. O que vocês estão rindo, gente? Isso não é engraçado, Não cara. é nem um pouco. A gente tem que É botar triste, cara. a gente tem que botar a mão no foda. coração e pensar no próximo. né? Exato. Sempre. Se colocar no lugar do outro. Ela tinha irmã, né, também, a Margot, o nome da irmã dela. Mais nova ou mais velha? A irmã, acho que era mais velha, se não me engano. Se eu não me engano, não tô Sim, recordando sim. direito. Mas se eu não me engano, era mais velha e a irmã dela morre primeiro, né? Margot, a irmã dela é Margot. Inclusive, se eu não me engano, aqui o nome dela não é Anne Frank, né? Anne Frank é o apelido, né? Mas o nome dela é Annelise Mary Frank. Frank é o sobrenome. Mas se ela morreu, quem que foi que publicou o livro? O livro foi guardado, né? Quando os policiais acharam... Seus registros. Acharam a família dela, o diário dela foi guardado antes das polícias, da polícia local. Muito obrigado. A polícia local encontrar, né? Por causa que, você deixa eu não sei se vocês têm essa informação, mas se eu não me engano, eles queimavam umas partes dos registros dessa época, eles haviam queimado. Foi aproximadamente mais pro final da guerra na Alemanha Que começaram a queimar os que eles começaram a queimar e executar todo mundo pra eliminar as provas, assim. E também tinha as condições de vida nesses campos de concentração. Eliminar pra não ter evidência nenhuma das desgraças que eles fizeram. Não tinha como queimar tudo, né? Tanto que tem muita coisa ainda, né? Ainda mais deve ter coisa que não deve ter passado pela essa época e deve ter ficado lá, né? Que a gente não sabe. Mas deve ter acontecido muita coisa assim, que é igual da Anne Frank, muitas histórias que acabaram não sendo recordadas em diários, acabaram não sendo lembradas, né? Por causa que acabou que tudo se perdeu, muita coisa se perdeu, né? No caso.
continuando, quando ela morre, o pai dela fica sabendo, né, que ela Veio tava a falecer. né, ele é tanto que ele é solto, depois do fim da Segunda Guerra, ele é solto. E acho que Uma dúvida aqui, ele foi preso por simplesmente ser judeu? ele foi pro campo de concentração por ser judeu, né, e também sim. ele tinha sido chamado para a Alemanha, ele não quis e acabou se escondendo, né, isso era um crime, né, porque ele estava recusando a chamada Com do certeza. país da Alemanha. E acabou voltando não, né, acabou indo, que lá em Auschwitz, né? Auschwitz. Isso, certinho. E quando no final, né, quando acaba, o pai dela, alguns amigos do pai dela convencem ele a deixar o Otto, né, que é o nome do pai dela, a publicar o seu diário. O seu diário, no caso, o diário de Anne Frank, que, né, era algo que ficou muito famoso depois, né? Foi publicado aqui, ó. Os amigos de convencem Otto a publicar no diário e a 25 de junho de 1947 é publicado Het Auschwitz. Eu não vou saber como pronunciar, né? Eu não falo alemão. Também nunca vi muitos nomes, né? O João deve saber mais, né? Provavelmente eu não vou ter como te mostrar agora, mas é por aí. Significa o anexo secreto numa edição de 3.000 exemplares. Hoje em dia, né, ele foi traduzido para 70 línguas e ainda foi adaptado pelo teatro e para o cinema. Tem um filme do Diário de Anne Frank, vocês já viram? Eu acho que... Não, eu não vi. Não. Você já assistiu? É bom? Você tem noção? Sim, mostra muito sobre a história, assim, como as pessoas viviam, principalmente os judeus naquela época, e como eles eram tratados mesmo pela sociedade, o que a Anne Frank fez para poder continuar no esconderijo e as coisas que aconteciam lá. E mostra como realmente é repugnante como eles eram tratados nessa época. Sim, o filme ele conta tipo, em formato de diário mesmo, assim, com data, tudo? Sim, como se fosse descrevendo como era viver lá. Sim. Deve ser um bom filme, eu acabei não vendo ele, eu não tive essa outra oportunidade. Quando eu tiver uma oportunidade... A crítica fala muito bem sobre esse filme, o senhor pode conferir aí rapidinho? Sim, o filme da Anne Frank, eu acho que, se eu não me engano, pelo que eu já vi um pouquinho, não foi muito, mas pelo que eu vi As críticas são altas. Bom, não é ruim não. Apesar disso é que muitas pessoas falam, né, da relação que provavelmente é um filme americano, né, contando sobre uma visão americana, contando sobre a Segunda Guerra Mundial. E acaba que muitas coisas assim... Algumas coisas serem distorcidas ali. Então. A crítica, se a gente for conferindo pelo Rotten Tomatoes, fica 88% de aprovação. É um bom filme. Um bom filme. Um bom filme, apesar de não ter tido a crítica pelos, né, as pessoas que... Espectadores. Pelos que entendem, entendem, né, os jornalistas, né, que veem isso dão nota. E não teve, né, porque o filme é bem antigo, 2001. Eu esperava que... Acho que não sabia que era tão antigo. Parece ser antigo, não sei não. 2001 é atual até, assim. 2001... É porque assim, quando a gente vê por data, é 23 anos atrás, né? Parece, pô... realmente. O Brasil era o quê? Era... Tava sendo descoberto em 2000. O Lula foi eleito, a Dilma Silva foi sequestrada. E tá acontecendo. Quando é antes de Penta, cara? Um ano antes. Não, quando é antes de Penta, qual que vem? Não. Não, 4, quando tem 4 copas. Não, Tetra é 3. Então fui por galera. Agora eu esqueci como que fala. Tem penta. Quadra. Hepta, não, hepta é 7. Não, é quadra. Puta que pariu. Quadra, não? Quadra? Não. Hexa. Quem tem 4 copas? Calma aí. Como que fala? Mas daquela narração lá do cara lá... Não, é tetra. É tetra, porra. Tetra é 4? Tetra é 4. Mesmo parecendo que é 3. Não, tetra é 4. É tetra é 4. Confio. Falei. É 4. Falei. Parece que é, mas não. É mesmo? Tetra parece 3. É mesmo, é? Tetra é 4. Caralho. Não, tetra é 3. Quem tem copas? Quem tem 4 copas do mundo? Mas daí não vai por esse aí, calma. Aqui a tetra. Tetra. Certeza? Tá bom. 3 é quanto?
É tri? Porra, Caraca. é muito burrice, não é possível isso. Pessoal, antes da gente continuar seguindo aqui, a gente quer recomendar esse suco aqui esplêndido, excelente, uma delícia. A gente não está sendo patrocinado, mas ele é muito bom. É da marca Kalos, é uma delícia. Recomendamos super vocês tomarem, porque é uma delícia. É muito 2 gostoso. cocão aqui, você apertou um. A gente já bebeu tudo aqui antes da gravação. Você vai ter que tomar mais um, então. Pô, agora, né? Vai lá, Breno. Que isso, meu copo. Distribuir aqui. É um suco natural, pessoal. Extraído 100% das frutas. Sim, da laranja. Deve ser. Delícia. Não, ó, prova pra você ver. Pra você ver. Calma aí, eu vou colocar aqui pra você ver. Perfeito. Muito bom, pessoal. Cara, isso daí é uma... Cara, divino, natural. divino. Sério, bebam. É, cara, é porque assim, é diferente do que tem. Não é aquele Tafari, sem o É, nossa, aquilo lá tudo artificial, chega... Prático, é prático que você deve. É, cara. É, esse horrível. já, pô, você perde... Puro açúcar, pelo amor de Deus. A cada gole daquilo lá é menos 3 meses de vida, cara. É, cara, Vamos exatamente. deixar pro Inho beber um pouco aqui também, Ah, né? claro, né? Poxa. E pessoal, olha, daqui a pouco tá dando o nosso horário, então a gente só vai dar mais uma conversadinha aqui e a gente daqui a pouco vai dar uma encerrada no podcast, na primeira edição. Nada que é bom dura pra sempre, né, Com galera? certeza, Pô, infelizmente. Se fosse assim, pô... A gente ia ficar o dia inteiro aqui ao vivo, né, O galera? Inho aqui acaba, né, pessoal? É. Pior parte do dia é quando eu ia pois deixar é. acaba. Então, ó, continuando aqui, eu tinha terminado de falar sobre quando ele lançou, né, o Diário de Anne Frank. Calma aí, que eu vou ter que... Né, Não, não porque, tem assim, problema. É porque assim, a gente vê assim, a história assim, do Diário, a gente percebe assim, que é como se fosse... Como que eu posso dizer? Como que eu posso traduzir isso que eu quero falar? O quê? O Diário, assim, ele conta assim, uma perspectiva assim, que a gente não vê nos livros de história, né? Por causa que é algo que, tipo, ele não conta fatos, ele conta como que era a vivência de lá. Para por dentro das coisas. Como que era realmente como era a vida. Isso não é contado então no livro de história? Não, claro que é. Ah, sim. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que, tipo assim, quando a gente vê pelo livro de história, a gente vê pelos fatos, pelos fatos sim, importantes, conferências, batalhas. Não mais a fundo. Isso daqui é como se fosse o dia a dia de lá, viver Tá. coisas assim. Entendi. Como que era realmente morar naquela época, né? Porque não devia ser fácil. Nem um pouco. Porque, pô, a gente já reclama já de ter que estudar, a gente reclama de todo dia a dia. Mas você tem que fazer todas essas coisas escondido, tá ligado? ainda Sendo caçado. pô, e ainda... Sempre com medo da tanto morte. de limitações, assim, você não podia fazer nada por causa de uma coisa que você nem tem culpa, né? Porque... Por simplesmente existir. porque os judeus em si não estavam errados. Não. Eles tipo assim, o João que entende mais um pouco, assim, sobre isso, você saberia dizer, assim, tipo, a razão, assim, de Hitler odiar tanto os judeus, assim? É que assim, ele... Um certo grupo daquela época, principalmente os nazistas, fascistas, eles apoiavam que os judeus foram um dos causadores para a Alemanha ter perdido na Primeira Guerra e também por vários outros fatores, atrapalhando a sociedade ou coisas assim, como sendo banqueiros ou coisas do tipo. Então, eu vi que quando a gente vê em relação aos judeus, a gente vê um monte de judeus que tem relações a bancos, coisas assim do tipo, né? E tanto que tem um monte de gente fala que os judeus são responsáveis pela Hollywood. Eu não entendo muito O sobre isso. Silvio Santos seria judeu. Sério? É, Caramba. sim, na moral. Não sabia disso. E ele é ator de um punk também, só que faria o punk. Sério? Ele tinha um banco? É, o Banco Pan-Americano. Sério? Eu vi na série, eu vi numa série, sim. Ele tinha um banco? Papo? E como pode? Teve um rombo, citou Espirões. Também. Como que tem um monte de nada, assim? E que então, é que não será muito lucro, mas aí os acionistas soprando com em cima pro Silvio Santos que será. Nossa. Aí você vai ter lucro, citou Espirões. Que isso, Só velho? X, Eu não não. tava sabendo dessa informação, velho. Inclusive o Silvio Santos, né, que nos deixou há pouco tempo, né? Infelizmente, o senhor Abravanel vai ficar marcado aí na história da televisão brasileira. Ele era uma grande pessoa, Essa assim. comunicação. Com certeza. Eu tava pesquisando um pouquinho sobre em relação ao livro,
né? E no iníciozinho, assim, ela fala que ela tinha comprado o diário dela em uma loja. Essa loja ainda existe. E o nome dela é Bokhandel Jimink. Onde que ela é localizada? Isso é uma boa Uma boa pergunta. pergunta. Ó, ela fica em Amsterdã, não fica na Alemanha. Uhum. E ela fica... Holanda, Amsterdã. Países Baixos, né? Países É, Baixos, Netherlands. já adoro. Holanda. Netherlands. Qual que é a diferença de Países Baixos para Holanda? É a mesma coisa que, tipo, Países Baixos é a mesma coisa. Aí eu vi que estavam muito bravos que estavam poblados de Holanda. Sendo que lá não é só Holanda. Mas o que significa Holanda? Por que de Holanda? Holanda é só uma área dos Países Baixos. Aí quem não é. Então são vários países, então, Sim. só que baixo. Não. Tudo bem. Tô brincando. Liu países. É que uma grande parte do país tá Dividido. não, embaixo d'água. Ah, caralho. Embaixo? Que merda. Ah, porque É. território, né? Território engloba. Uhum. Coisa assim. Ah, tá. Aqui, ó, é esse daqui, Gabriel. Ó, tá vendo? Eles não estão vendo, né? Mas a gente tá vendo. E outra coisa, é que na frente, como é? Ela tem um monumento, a Anne Frank, ela tem um monumento que fica na frente do prédio onde o pai dela, os pais dela, o pai dela trabalhava, né? Que é inclusive o mesmo prédio que ela se esconde lá atrás, né, naquele esconderijo que elas tinham dentro do prédio que o pai dela trabalhava. E fizeram uma estátua para ela. Inclusive, há pouco tempo picharam o monumento dela por alguma razão que eu não tenho, vou ter certeza agora. Mas é uma boa informação saber por que picharam Provavelmente xenofobia, preconceito. mas a gente acabar agora, pessoal. Foi muito bom esse podcast. Eu tô muito grato de ter todo mundo aqui com a gente. Tá? Poder reunir os infiltrados pra conseguir bater esse. Foi muito bom. Não Ok. tá gravando. Queria, O mic não tá pegando. eu queria agradecer muito aqui a participação. Não, continua. Eu queria muito agradecer a participação aqui do João Pedro, que ele é uma participante especial. Eu quero uma salva de palmas para ele. Uma salva de palmas. Uma salva de palmas! A ideia desse podcast incrível, impecável, sem erros nenhum. Inclusive, eu acho que a gente deveria voltar aqui alguma Com hora, certeza. fazer de volta um novo Claro. Parte 2. Chamar mais convidados. Assim que possível. chamar mais convidados pra gente conversar aqui, falar sobre Hoje. diferentes tipos de tópicos aqui. E vai ser uma experiência incrível, cara. A gente tem toda a infraestrutura, todo o pessoal. Vai ser incrível trabalhar. Vai ser incrível trabalhar com todo mundo, querendo de volta. E eu espero encontrar você de volta. Muito obrigado, Pessoal, é isso aí. Valeu. Tchau! Tchau!